Juízo investigativo. Introdução à exegese de Levítico 16. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série sobre a doutrina do juízo investigativo e finalmente eu fiz tanto suspense para falar da exegese de Levítico 16 e finalmente agora a gente vai começar a fazer a exegese de Levítico 16, beleza? Vocês vão entender e aprender com bastante rapidez que exegese não é uma coisa tão simples quanto a gente gostaria, mas também não é uma coisa tão difícil como alguns querem pintar. Naturalmente, entre aqueles que estão vendo os meus vídeos, existem pessoas mais e menos avançadas em termos de um estudo exegético da Bíblia ou de passagens da Bíblia. Existem mitos e verdades a respeito da exegese. Eu também não pretendo fazer digressões muito amplas e profundas para ensinar a vocês como fazer exegese. Aí é uma questão assim que talvez mereça no futuro considerações mais amplas e mais atentas da minha parte sobre a metodologia exegética em si. Inclusive no meu canal acho que já tem aí pelo menos uma meia dúzia de vídeos a respeito de como fazer exegese, tá bom? Vocês podem retomar aí e darem uma olhada. Inclusive vou colocar aí algumas dicas nos vídeos abaixo aqui, dentro da descrição deste vídeo, tá? Se você quiser, então, aprender mais e mais ainda sobre exegese. Seja como for, é importante a gente pensar exegeticamente, justificar as nossas conclusões exegeticamente e entender como que isso funciona na prática e na realidade. Exegese é um termo baseado na língua grega que significa tirar para fora, né? Então, tirar o sentido do texto, extrair do texto o sentido de fato que o texto tem. E isso implica em uma leitura cuidadosa do texto, dentro, naturalmente, da língua em que o texto foi escrito, dentro do seu contexto, levando em consideração quem escreveu, para quem escreveu, como escreveu, quando escreveu, dentro das nossas capacidades de entender quais eram os objetivos da pessoa que escreveu, contextos socioculturais, políticos, religiosos, etc., podem contribuir bastante para a gente compreender algumas questões, ainda que a exegese não seja uma ciência exata. E aí ela também pode variar de acordo com os pressupostos, as metodologias e as conclusões que um estudioso ou uma escola de interpretação chegam diante de um texto em função aí de inúmeras questões interessantes, tá bom? Então, diante desta primeira exposição, vamos começar a fazer esse panorama introdutório a respeito de Levítico 16, tá bom? Então, tenho a Bíblia aqui nas minhas mãos, ela está aberta em Levítico capítulo 16, e eu gostaria de dizer para vocês que vão fazer exegese, que vão estudar exegese, que vão se aprofundar no estudo de um texto bíblico, que a primeira coisa que se faz é uma leitura. Uma leitura despreocupada de interpretação, despreocupada de saber o que o texto não diz. Então lá, falou o Senhor a Moisés. Nossa, quem é o Senhor? Nossa, quem é Moisés? Tem gente que às vezes lê um texto e não começa ler e entender e identificar, começa a questionar, e muitas vezes coisas que vão além do que o texto pode responder. Essa não é a melhor forma de fazer exegese, tá? Não ande por esse caminho. O fato é, antes de você fazer as perguntas para o texto, e isso de fato é muito importante, aprender a fazer as perguntas para o texto, não se preocupe em saber o que o texto não diz, em saber o que você não sabe, simplesmente se preocupe em ler. Naturalmente, uma leitura cuidadosa para que, a partir da leitura, você comece a conseguir identificar personagens, temas, palavras-chave que de alguma forma se repetem ou são ou não explicadas.
se existem marcos temporais, marcos geográficos, marcos históricos, ou é meramente uma questão de uma discussão linguística, conceitual, teórica, ou é uma discussão de coisas práticas, ou tem a interseção entre coisas teóricas e coisas práticas, e etc. Mas na leitura primeira, a gente não se preocupa com muita coisa além de ler e absorver as informações do texto. Então você pode ler o texto inteiro. No caso aqui, por exemplo, Levítico 16, nós temos 34 versos nesse capítulo. Leia mais de uma vez, tente ler em uma sentada só o capítulo inteiro. Depois leia detidamente alguns versos, medite, faça isso com porção de 5, 10, 15, 20 versos. Leia a metade do capítulo, leia a outra metade. E comece a internalizar como que as imagens acontecem, as cenas acontecem, os personagens aparecem, em que termos eles aparecem, o que eles fazem, o que eles não fazem, o que eles falam, o que eles não falam, quem é Deus nesse texto, o que acontece nesse texto, quais são os temas aos quais esse texto está chamando a sua atenção, e etc. E para você fazer isso de uma forma, vamos pensar assim, mais eficaz, a gente, geralmente no mundo da exegese e também no mundo da pregação expositiva, a gente gosta de propor que as pessoas façam o que a gente chama de decomposição do texto. O que é isso? Decompor o texto é isolar as informações, geralmente as frases básicas dentro do discurso, frase por frase, ideia por ideia. Ezequiel, mas não serão 34 frases, uma vez que são 34 versículos? Não. Muitas vezes em um versículo estão agrupadas 2, 3, às vezes até mais frases. E a decomposição do texto, ela funciona para você identificar absolutamente tudo que o texto diz de uma forma atenta. Às vezes mesmo é bom você escrever cada frase. Então pegue lá Levítico 16, e aí você vai fazer a decomposição do texto. Então, vamos comigo, olha só. Falou o Senhor a Moisés. Ponto, essa é uma informação. Depois que morreram os filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Opa, já tem aqui 2 frases. A ideia de que o Senhor falou a Moisés. Então aqui já tem Deus falando com Moisés. E isso acontece depois que os filhos de Arão, morreram, tendo eles chegado diante do Senhor. Inclusive, se você quiser separar essa segunda parte que eu li em 2 informações, depois que morreram os filhos de Arão, tendo chegado aqueles no dia do Senhor, também dá para você dividir. Então aqui, você pode dividir o versículo 1 de Levítico 16 em 2 ou mesmo em 3 informações diferentes. E você vai fazendo isso com cada versículo do capítulo. Verso 2. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Olha só, a gente pode decompor esse texto aqui. Então disse o Senhor a Moisés, uma informação. Dize a Arão, aliás, né? Deus falando com Moisés, vai lá e fala para o Arão. Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está a arca, para que não morra. Naturalmente aqui você pode decompor de forma assim bem termos por termos, até quase palavra por palavra, ou de uma forma um pouco mais dinâmica e fluida. Então, dize a Arão teu irmão, uma informação. Não entre no santuário em todo o tempo, outra informação. Para dentro do véu diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra. Então o verso 2 você pode dividir aqui em 4, 5, 6 informações facilmente. E aí você vai fazer isso com os 34 versículos e você pode encontrar aqui mais de uma centena de ideias, de frases, de questões
que estão colocadas no texto de Levítico 16. Aí você percebe então que você vai ter um montão de informações encadeadas uma nas outras. Naturalmente, elas vão se explicando, elas vão se revelando. Então, dize a Arão, teu irmão. Percebe? Então o texto vai explicando. Se você não soubesse quem era Arão, aqui na exegese de Levítico 16, você já iria descobrir que ele é o quê? Irmão de Moisés. E aí você vai identificando, tem Deus, tem Moisés, tem Arão, tem santuário. Esse santuário, ele aparentemente tem algumas partes, porque Deus diz que não pode entrar nele em todo o tempo num lugar específico, que é dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que ele não morra. E você já tem a informação no verso 1 de que os filhos de Arão morreram, porque chegaram lá diante do Senhor. Então Deus já fala, ó, manda Arão já não chegar junto igual eles chegaram, senão vai morrer também. E você percebe que a gente vai analisando o texto, e eu li até aqui 2 versos do capítulo. Mas você começa a perceber que você começa a entender. Vai entender a narrativa, você começa a, de alguma forma, considerar o que está acontecendo. Então, olha, teve filhos de Arão que entraram perante o Senhor e morreram, e agora Deus está avisando Moisés para ele avisar Arão que ele, Arão, tem que se cuidar, ele não pode ficar entrando em todo momento lá no santuário, diante do véu, diante da arca que está o propiciatório, para que ele não morra. Olha, legal, bacana. Então aqui já existe toda a ideia do santuário, esse santuário tem divisões, e aí você precisa tomar cuidado ao entrar no compartimento mais íntimo dentro do santuário, que está lá a arca, o propiciatório e etc., para que ele não morra. Você começa a naturalmente entender o que está acontecendo. Aí chega no verso 3. Entrará Arão no santuário com isso, um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Então, quando for entrar lá nesse lugar que não pode entrar em qualquer momento, em todo o tempo, no dia em que for entrar lá, tem que trazer um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Ok, então ó, novilho, oferta pelo pecado, carneiro, holocausto. Aí você vai começando a construir toda essa narrativa, todas essas ideias e etc. Tá bom? E aí você faça isso com o capítulo todo, para você começar de fato a estudar Levítico 16. Não é simplesmente uma leitura apressada, inclusive querendo encontrar polêmicas, querendo encontrar quem é o povo de Azazel? É o diabo, e a igreja adventista defende que o diabo salva as pessoas. Essa não é a forma de lidar com as questões. Naturalmente, a gente entende que muitos de vocês podem estar ansiosos com as discussões mais polêmicas, mais interessantes sobre o adventismo, mas antes da gente poder, inclusive, entender essas polêmicas, tem que se deter no texto para ter a melhor compreensão do texto possível. Essas polêmicas, mais cedo ou mais tarde, elas vão surgir, elas serão endereçadas exegeticamente, mas tudo a gente faz com calma, com tranquilidade, com ordem e com uma disposição exegética de levar o texto a sério, de estudar, de entender, de conhecer, de analisar tudo aquilo que o texto tem para nos dizer, as suas implicações e etc. Então, a exegese não é a hora da gente ser apressado em relação a conclusões, em relação a implicações, em relação a análises, etc. É simplesmente, inicialmente, de fato, aprender, ver o que de fato o texto diz, tá bom? Beleza. Aí você vai fazer então essa decomposição de frase por frase, frase por frase, frase por frase. Só que existe uma outra forma interessante de fazer uma outra coisa. Depois que você faz uma decomposição séria, bem feita do texto, você vai fazer o quê? Um esboço, que é o contrário da decomposição. Se na decomposição você pega todas as partes em absoluto e junta cada uma delas, uma embaixo da outra, no esboço você vai fazer o quê? Um resumo. Então, por exemplo, como é que eu faria o esboço dos primeiros 3 versos? Entre o verso 1 e o verso 2, eu falaria do quê?
cuidado ao entrar no santuário. Aí no verso 3, o que fazer quando entrar no santuário? Entendeu? E aí você vai construindo o quê? O esboço. Olha, inicialmente tem que ter cuidado, depois quando for entrar tem que tomar algumas precauções, e aí você vai fazendo o esboço do texto, aí você vai prosseguindo a leitura e vai prosseguindo a sua identificação. Aí você vai, ao invés de decompondo tudo, você vai resumindo tudo. E aí quando você fizer uma boa decomposição e um bom esboço, você vai ter uma visão do todo e do geral do texto. É isso que você precisa buscar na análise exegética de qualquer texto bíblico, tá bom? Não só de Levítico 16, o nosso caso aqui é o texto que a gente vai procurar fazer a melhor exegese possível, inclusive dentro de um contexto de vídeo, que é um pouco diferente de fazer exegese escrita, por exemplo, como num trabalho acadêmico. Poderíamos escrever um livro sobre Levítico 16. E aí as questões escritas são um pouco diferentes. Em vídeo a coisa é mais desafiadora, mas também é mais fácil as pessoas prestarem atenção e começarem a perceber como é que tudo isso funciona. Bacana, beleza. Aí o que acontece? Você fez toda a decomposição do texto, fez o esboço completo do capítulo, agora você já tem uma noção do todo e do geral do que Levítico 16 fala. E é importante você considerar algumas questões. O texto de Levítico 16, para sua surpresa, não foi escrito em português. Apesar de hoje você ter aí uma maravilhosa Bíblia na sua mão, tudo escritinho aí em português, o livro foi escrito em hebraico e hebraico antigo, praticamente de 3.000, 3.500 anos atrás, tá bom? E isso traz algumas complexidades para tradução, contexto, o que de fato o texto diz, termos chaves. Mais cedo ou mais tarde, estas questões podem e devem ser trazidas para uma exegese um pouco mais profunda, talvez até um pouco mais acadêmica e mais detalhada do texto. Aí você pode me perguntar se para fazer exegese de Levítico 16 ou de qualquer texto da Bíblia tem que saber hebraico. Não necessariamente, ainda que seja um conhecimento útil e positivo na hora de fazer a exegese, tá bom? E aí, naturalmente, existem pessoas que não conhecem nada de hebraico, até grandes experts PhD no hebraico bíblico, e tem aí a galera nos níveis intermediários entre os dois extremos, tá bom? E a gente pode trabalhar exegese sem trabalhar o hebraico, ou trabalhando o hebraico do nível do doutor em teologia, ou pegar alguma coisa nível intermediário em relação a essas questões. E geralmente quando a gente trabalha em português, a gente não usa o hebraico em absolutamente todas as frases, todas as palavras e tudo, mas a gente pega alguns termos chaves que de alguma forma a gente pode considerar que estão bem ou mal traduzidos para os propósitos das nossas conclusões exegéticas, e às vezes isso vai ajudar a fundamentar uma polêmica, uma questão, um entendimento. Isso é importante a gente entender e avaliar tudo isso com bastante calma, serenidade, tranquilidade e profundidade, tá bom? Então a gente vai fazer tudo isso, vamos lá, pegou, decompôs o texto, esboçou o texto, resumiu, analisou a língua original, analisou, depois disso, o contexto. Levítico 16 fica numa posição estratégica dentro do Pentateuco e dentro do livro de Levítico. Então, do capítulo 1 ao capítulo 16, você tem toda uma ampla legislação em torno do culto do santuário, e do capítulo 17 até o capítulo 27, você tem o Código de Santidade. E isso tem implicações, às vezes, para a exegese de Levítico 16. Aí tem a estrutura quiástica, Levítico 16 está no centro dessa estrutura quiástica, apontando o quê? O capítulo 16 como o capítulo central do livro, o capítulo central do Pentateuco, o texto extremamente importante dentro dessa discussão do livro de Levítico todo. Então você tem que levar tudo isso em consideração na hora de você fazer a sua exegese, tá bom? Aí, o que acontece? Depois que você fizer tudo isso, começa a surgir um pouco da tentação de interpretar. E eu quero que você escape dessa tentação e não caia nessa tentação. Por quê? Porque antes de você interpretar e dizer o que tudo isso significa, é muito importante você ter na sua mente a narrativa.
os personagens, as cenas, as dinâmicas, os termos-chaves, tudo isso precisa entrar dentro da tua mente antes que você diga que isso significa aquilo, isso simboliza aquilo, especialmente se você quiser fazer aplicações, dizer que o cordeiro é Cristo e o bode Azazel é Satanás e o sangue é a vida e Moisés é o símbolo do profeta e não sei o que. Calma, vai com calma. Não busque no primeiro momento, você que é um cristão do século XXI, tentar fazer aplicações desse tipo em relação ao texto. Essas aplicações poderão ser feitas, mas não nesse primeiro momento da exegese. Antes de qualquer coisa, você tem que entender que Deus falou com Moisés, depois que os filhos de Arão morreram, porque eles tinham chegado diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés, para ele dizer para Arão, que ele não deveria entrar no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que ele não morra, porque ele vai aparecer na nuvem sobre o propiciatório. Ponto. Eu não sei nada do que isso significa. Você não sabe, mas você já sabe que Deus apareceu para Moisés, falou com Arão, depois que os filhos de Arão tinham morrido, que ele não podia entrar no santuário, dentro do lugar que tinha o propiciatório, porque Deus ia aparecer no propiciatório. Pronto. Você não interpretou nada, mas você está aprendendo o que o texto diz. E claro, perceba uma coisa importante. Eu estou dando exemplo com os primeiros 2, 3 versos de Levítico, tá? Praticamente só com o verso 1 e 2. Imagine se eu começasse a dar esse tipo de exemplo com os 34 versículos. Como que a quantidade de informações fica maior. Então, você está lidando com uma grande quantidade de informação. Você não precisa sair interpretando, imaginando, tentando criar implicações, isso e aquilo. Não, simplesmente leia e absorva a retórica, as dinâmicas, os personagens, o que está acontecendo e o que não está acontecendo. Depois que você estiver cheio desse conhecimento, aí você começa a pensar, opa, peraí, os filhos de Arão entraram perante o Senhor e morreram, mas Deus está dando instruções para Arão entrar diante do Senhor e não morrer. Opa, essas instruções incluem matar lá um novilho como oferta pelo pecado, um carneiro como holocausto. Aqui o Arão vai ter que vestir roupas especiais, roupas sagradas, é uma túnica de linho, é uma calça de linho, é um cinto de linho, é uma mitra de linho, essas vestes são sagradas, ele vai ter que tomar banho, ele vai ter que vestir então depois que ele toma banho essas roupas, e aí vai ter ali a congregação dos filhos de Israel, e deles ele vai tomar 2 bodes, um para oferta pelo pecado, um carneiro para o holocausto. Você começa a ler. Você não sabe nada do que isso quer dizer. Beleza, mas você está lendo. E você está absorvendo. E você está, daqui a pouco, sendo expert. O quê? Que tem que pegar o bode, o carneiro, e é oferta pelo pecado, e é holocausto, e é Arão, e os filhos de Arão morreram, e Deus falou para Moisés, e tal. E depois, quando você estiver cheio desse conhecimento, você vai começar a perceber que as palavras se repetem, que os personagens se repetem. Então Moisés aparece no verso 1, Moisés aparece no verso 2, Moisés vai aparecer adiante em outros momentos do capítulo também, lá no verso 34, Moisés aparece. Fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Opa, então tem Moisés para todo lado aqui, tem Arão para todo lado aqui, tem sacrifício para todo lado aqui, tem sangue para todo lado aqui, tem expiação, tem purificação, tem um monte de coisa acontecendo aqui. E antes de você interpretar qualquer coisa, saiba o que está acontecendo. Isso é importante. E outra, saiba dentro de todo um contexto, porque aqui Levítico 16 não é um capítulo isolado de todo o resto do livro de Levítico. Então o que eu estou querendo dizer para você? Para você fazer exegese de um texto, você tem que gastar tempo com o texto, você tem que gastar atenção ao texto, você tem que olhar para o texto de forma profunda, de forma sincera, com uma leitura detida, com uma leitura tranquila, com uma leitura atenta, consciente, focada, tá bom? É isso que você tem que fazer. Não há como ser diferente. Depois que você fizer bastante dessa análise linguística, de tradução, de esboço, de decomposição do texto, analisar o contexto, ver o livro como um todo. Aqui fala de sacrifício, fala de expiação, fala de cordeiro, fala de Moisés, fala de Arão. Quem é Arão? Volta lá nos capítulos, vê quem é Arão. Arão é o irmão de Moisés, ele faz isso, ele faz aquilo, aconteceu isso. Ele é o cara
cara lá do negócio do bezerro de ouro, lá no livro de Êxodo. Ou seja, isso aqui está tudo conectado, então vá aprendendo, vá se aprofundando. E é assim que a sua exegese vai ganhando o quê? Corpo, sentido, profundidade. E aí você vai poder começar a fazer o quê? Interpretar. A interpretação não é a primeira coisa que a gente faz quando a gente lê um texto, é a última coisa. Talvez não seja a última coisa. A última coisa pode ser o quê? Entender as aplicações e as implicações disso em contextos variados. Então, quais são as aplicações e as implicações disso para o antigo Israel? Quais são as aplicações e as implicações disso para a igreja cristã do século XXI? Então talvez essas aplicações e implicações sejam as últimas coisas com as quais a gente deve tratar exegeticamente. Mas antes de qualquer coisa tem que gastar tempo com o texto. Eu dei aqui essa breve aula de exegese para vocês, só para demonstrar para vocês assim quanto trabalho existe antes da gente interpretar uma coisa. E às vezes as pessoas não entendem isso, né? Tem algumas pessoas reclamando aí que a minha série está ficando muito longa, porque é muito vídeo e por muito tempo, e as pessoas vão se desanimar. Mas vejam bem, em grande medida o que eu estou trazendo para vocês nos meus vídeos são exegeses que correspondem a uma hermenêutica, que correspondem a... que são frutos, na verdade, de anos de estudo no contexto adventista e não adventista. A igreja cristã estudou esse tipo de tema, estuda esse tipo de tema há 2000 anos. O autor do livro de Hebreus estudou estes temas para escrever a carta de Hebreus, que está lá no Novo Testamento. Paulo estudou esses temas, João estudou esses temas. Quando ele fala que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, João tinha noção, sabia, conhecia, era judeu, conhecia a Escritura, conhecia o ritual do templo, morava lá perto do templo de Jerusalém, ou pelo menos ia lá de vez em quando. Então percebe, conhecimento disso tudo aqui é extremamente importante. A gente não tem que ter pressa em relação a qualquer tipo de interpretação. Então o que eu quero deixar claro para vocês é que a gente precisa gastar esse tempo, a gente precisa se aprofundar. Naturalmente, a partir do vídeo que vem, a gente vai entrar mais diretamente numa leitura completa do capítulo e a gente vai esboçar aí a exegese, vamos pensar assim. Não vai ser uma exegese absolutamente profunda, porque de fato o texto é complexo, tem aí os termos originais, tudo pode ficar um pouco difícil para as pessoas que não têm um conhecimento mais profundo das questões técnicas da exegese, mas eu vou tentar com didática e etc, explicar isso para todo mundo, que todo mundo consiga entender pelo menos o básico de onde surgem algumas convicções extremamente importantes para o Adventismo do sétimo dia, inclusive para a religião do Novo Testamento, a fé cristã de uma forma até mesmo mais ampla e mais geral do que para o Adventismo do sétimo dia. Seja como for, é bom que vocês saibam que o capítulo 16 do livro de Levítico é muito importante para o conceito do juízo investigativo, porque de alguma forma, dentro da nossa doutrina e da nossa mentalidade, nós enxergamos esse capítulo como um grande tipo, tá? Do que vai acontecer, ou do que está acontecendo pouco antes da segunda vinda de Jesus Cristo, como um juízo. E a gente entende e acredita que Levítico 16 traz inúmeros princípios que estão diretamente relacionados a este juízo. Cremos que este juízo está conectado com a visão de Daniel 8, Daniel 7, tá bom? Daniel 9, etc. Tudo aquilo que a gente explicou sobre o livro de Daniel. E as coisas vão começar a ficar muito interessantes a partir de agora. Mas vocês precisam entender o que está por detrás de tudo isso. É estudo, é análise, é contexto, é língua, é decomposição de texto, é esboço, é visão específica, é visão geral, é análise linguística séria, para que a gente possa, acima de tudo, absorver os princípios, as cenas, os personagens, as dinâmicas daquilo que a palavra de Deus diz e daquilo que ela ensina para nós.